Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que está transformando o comportamento de compras nas telinhas do celular. Você já abriu um aplicativo de compras e sentiu que entrou num site de cassino? Parece que a compra agora virou entretenimento. Então, vamos falar sobre gamificação e por que ela está dominando os aplicativos. Preparados? Então, vem comigo! A gamificação ou gamification já faz parte da sua rotina mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso. Essa estratégia consiste em aplicar alguns elementos e dinâmicas dos jogos em contextos que não são, em essência, jogos. Ela está espalhada por uma série de aplicativos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, quando você abre o iFood e vê aquela barrinha de progresso indicando que faltam alguns reais para desbloquear um cupom ou frete grátis, isso é gamificação. Quando você abre o app de um supermercado que mostra que você está a poucos pontos de liberar uma oferta exclusiva ou um cashback, esse é outro exemplo claro de gamificação. Até no TikTok, quando você acumula moedas com base no tempo em que você fica assistindo vídeos, isso é a gamificação operando para te manter ali engajado. Todos esses elementos, pontuação, barras de progresso, desafio, recompensas, eles exploram mecanismos psicológicos muito conhecidos. O desejo da conquista, a sensação de progresso e essa expectativa de recompensa. E é isso que transforma tarefas do dia a dia em experiências mais prazerosas, envolventes e viciantes. Mas se a gamificação tradicional já está consolidada, algumas marcas estão indo para um next level, muito além. Elas estão incorporando uma camada estética e funcional que transforma o ato de compra em algo muito mais parecido com o ato de apostar. Não é mais sobre desbloquear desconto, é sobre entrar num ambiente digital que remete diretamente a um cassino. É luzes piscando, sons estimulantes, aqueles rolês aleatórios, moedas virtuais e uma sensação de risco e recompensa constante. Um exemplo emblemático disso é o app da Temu. Você já deve ter tido essa experiência, né? Quando você abre o aplicativo, a sensação é quase de entrar em um cassino digital. Roletas girando, cupom relâmpago explodindo na tela, cronômetros regressivos dizendo que as ofertas vão sumir em alguns segundos e preços absurdamente baixos. Essa mistura de jogo, de urgência, promessa de ganho, explica o crescimento explosivo da Temu. Para você ter uma ideia, em março de 2025, segundo o E-Commerce Update, a Temu atingiu 216 milhões de acessos no Brasil. Para ter uma ideia, são 19 milhões a mais do que a Amazon. Em maio, segundo a consultoria Conversion, a Temu ultrapassou até o Mercado Livre em visitas no site. A fórmula, na verdade, não é nova. A Temu pertence a uma gigante chinesa chamada PDD, que já tinha aplicado esse modelo na China em algumas camadas de população mais rural e de classes mais baixas, transformando o consumo em entretenimento. Deu tão certo que a empresa abriu capital na Nasdaq em 2018 e internacionalizou a Temu em 2022. Mas por que esse modelo de estética cassino e gamificação funciona tão bem? Porque ela ativa alguns mecanismos psicológicos muito profundos. Quando você gira uma roleta sem saber que desconto vai ganhar, o sistema de recompensas do cérebro libera dopamina. E isso vai gerar uma sensação de prazer, de excitação e até de expectativa. Essa experiência não só aumenta o tempo de navegação nos aplicativos, como reduz o abandono de carrinhos. O usuário está envolvido em jogar e não apenas comprar. Esse processo também gera dados comportamentais muito ricos, que ajudam as plataformas a fazer uma personalização ainda mais robusta das suas ofertas. No livro de neuromarketing do Darren Bridger, que por sinal gosto bastante e recomendo muito a leitura, o autor fala justamente sobre isso. Ele explica como o design que considera as reações não conscientes dos usuários pode aumentar o engajamento e a influência sobre o consumo. Estratégias de design com forte apelo visual, com elementos que naturalmente captam a atenção e tudo isso associado a gatilhos emocionais inconscientes são aplicados para guiar a percepção e as decisões dos usuários sem que eles percebam. Cada som de vitória, cada roda girando, cada contagem regressiva está posicionada lá não por acaso,
mas por estratégia. O objetivo é um só: estimular a liberação de dopamina e prolongar a sensação de excitação. Essa é uma das explicações para o modelo da Temu funcionar tão bem. O app não só vende produtos, ele vende também experiências sensoriais que se conectam diretamente com o cérebro dos consumidores. Mas aqui entra um alerta muito importante. Transformar a compra em um jogo de recompensas aleatórias traz riscos reais. Quando a estética de cassino e esses mecanismos de reforço entram em cena, os consumidores ficam expostos aos mesmos estímulos dos jogos de aposta. Isso pode levar a um comportamento compulsivo e a um consumo descontrolado. Um exemplo concreto são as famosas loot boxes em jogos como o FIFA e o Counter-Strike. Se você nunca ouviu falar desse termo, basicamente são caixas surpresas que existem dentro desses jogos, que você compra com dinheiro real ou outras moedas do game, sem saber o que vem dentro dessas caixas, mas com a esperança de que vai receber algo muito raro ou importante para o desempenho do jogo. Mas o conteúdo é completamente aleatório, o que incentiva o usuário a repetir essa compra na esperança de obter algo mais valioso. Essa lógica de recompensa incerta é justamente o que aproxima as loot boxes dos jogos de aposta. E por isso, em alguns países, inclusive, foram proibidas para menores, como por exemplo na Bélgica e na Holanda. No Brasil, essa discussão ganha peso com a popularização das apostas esportivas, o famoso tigrinho, as bets. Tudo isso cria um imaginário em que recompensas rápidas e risco viram entretenimento. Quando esse modelo é importado para o varejo digital, surgem algumas questões éticas. Até que ponto é saudável transformar consumo em jogo? Como proteger os mais vulneráveis, como os mais jovens, pessoas em situação de endividamento ou com tendências a vícios? A gamificação combinada à estética de cassino é uma das tendências mais poderosas do varejo digital hoje, mas como toda ferramenta de alto impacto, exige responsabilidade. As plataformas precisam equilibrar inovação com cuidado, engajamento com ética. Transformar o e-commerce em entretenimento funciona e funciona mesmo. E você, já sentiu que estava dentro de um cassino enquanto navegava em algum app de compras? Se sim, compartilha comigo essa experiência. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!